Temos aqui uma questão bem interessante do Itaú de 82 que diz o seguinte: um nadador que pode desenvolver uma velocidade de 0,9 metros por segundo na água parada, ele atravessa um rio de largura d metros, cuja correnteza tem uma velocidade de 1,08 km por hora. Nadando em linha reta, ele quer alcançar um ponto na outra margem, situado a uma distância d raiz de 3 sobre 3 metros abaixo do ponto de partida. Então, para isso, ele tem que desenvolver uma velocidade em relação ao rio, que deve formar um ângulo com a corrente, com a velocidade da corrente, né, da correnteza. Então, é isso que eu quero saber. Então, tem um rio aqui, né? Eu vou supor que a água está descendo para cá, tá? Essa água vai ter uma velocidade de 1,08 km por hora, tá? E aí fica mais fácil, né? Porque você sabe que 10 metros por segundo equivale a 36 km por hora. Se você multiplicar por 3, você vai ter que 30 metros por segundo equivale a 108 km por hora. Se você dividir por 100, né, você vai ter que 0,3 metros por segundo equivale a 1,08 km por hora. Que é isso aqui, né, a velocidade do rio. Então essa velocidade aqui eu vou reescrevê-la como sendo 0,3 metros por segundo. Tá? Isso é a velocidade da água em relação à Terra. Aí eu tenho um nadador aqui, né, que está aqui, e ele quer chegar, enfim, vamos colocar aqui uma distância d, e ele quer chegar a uma distância que está um pouco abaixo aqui, um valor d raiz de 3 sobre 3. Tá? Consequentemente, se a gente quisesse calcular esse ângulo aqui, ó, vou chamar esse ângulo de θ, eu sei, né? Eu sei que a tangente de θ vai ser, então, d raiz de 3 sobre 3 sobre d, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, que é raiz de 3 sobre 3, né? Ou seja, o nosso ângulo θ vai ser de 30 graus, tá? Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Perfeito. Aí o que a gente vai ter que fazer aqui agora? A gente vai ter que descobrir qual que vai ser o ângulo, né, que o nadador vai ter que formar com a água para ele conseguir fazer essa travessia. Tudo bem? Vamos pensar no primeiro caso aqui. Ó. Eu vou falar que o nadador ele vai nadar com uma velocidade totalmente horizontal, tá? No sentido de que ele vai atravessar o rio em linha reta com a velocidade dele, mas ele vai ser arrastado pela água. Tá? O tempo de travessia nesse caso vai ser então d, né, sobre a velocidade que ele desenvolve, que é de 0,9. Tá? Agora, o quanto que ele vai ser arrastado com essa distância vai ser a velocidade da água, que é 0,3, vezes esse tempo t, que é d sobre 0,9, que é a mesma coisa que d vezes 3 sobre 9, que é a mesma coisa que d sobre 3. Né? Isso aqui é menor, né, do que d raiz de 3 sobre 3, porque raiz de 3 é 1,7, né, você está multiplicando ali. Então quer dizer o quê? Que se ele for em linha reta, com a velocidade dele, ele vai chegar em um ponto um pouco abaixo. Ele vai chegar tipo aqui, assim, ó. Ele vai fazer esse trajeto. Tá? Então isso quer dizer que ele vai ter que ter uma componente para baixo que ajude ele a descer um pouco mais o rio, né, enquanto ele atravessa. E aí, então, fica um pouco mais fácil de a gente conseguir determinar qual que vai ser esse valor agora. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou decompor a velocidade dele. Tá? Então, o nadador ele vai formar um ângulo que eu vou chamar de alfa. Né? Isso eu tenho que fazer com a velocidade do rio, que está para cá. Então, acho que vai ser esse ângulo de alfa. Então, eu sei que o meu Vx, a minha velocidade, eu vou chamar aqui de eixo x, tá? E ali embaixo de eixo y. O meu Vx, que é a minha velocidade, enfim, horizontal, vai ser a componente dessa velocidade que eu estou calculando aqui, né? Então vai ser 0,9 aqui, 0,9 vezes o seno de alfa. E o meu Vy vai ser a composição da velocidade da água, que é 0,3, mais 0,9 cosseno de alfa. E aí eu tenho que satisfazer as duas condições, né? Eu tenho que atravessar o rio, eu tenho que chegar naquele ponto lá de baixo. Então, o meu tempo de travessia, que eu vou chamar de t, de travessia, vai ser a minha distância d, horizontal, dividida por 0,9
seno de alfa. E esse mesmo tempo t tem que ser um tempo suficiente para eu andar a minha distância vertical ali em cima, né? Que é aquele d raiz de 3 sobre 3. Então vamos lá. Deixa eu colocar um pouco para cá. Então eu sei que d raiz de 3 sobre 3 vai ser a minha velocidade em y vezes o meu tempo t. Então d raiz de 3 sobre 3 vai ser a minha velocidade em y, que é 0,3 mais 0,9 cosseno de alfa, vezes meu tempo t, que é d sobre 0,9 seno de alfa. Então olha só o que eu posso fazer aqui, ó, cancelar os d's, né? É uma coisa que eu posso fazer. Eu posso cancelar esses 0, aqui, tá? Porque eu não gosto de trabalhar muito com decimal. Então eu tenho que raiz de 3 sobre 3 vai ser 3 mais 0, ou melhor, mais 9 cosseno alfa sobre 9 seno alfa. Tá? Vou multiplicar em cruz. Então, 9 raiz de 3 seno de alfa é igual a 9 mais 27 cosseno de alfa. Tá? Então a gente tem essa equação aqui, e quando eu olho lá nas respostas, eu tenho tudo em função de arco-seno, né? Arco-seno, arco-seno. Então, se eu tiver que fazer alguma coisa aqui, eu quero isolar o meu cosseno. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar aqui, vou dividir tudo por 9 aqui, né? Então a raiz de 3 seno de alfa é igual a 3, desculpa, 1, mais 3 cosseno de alfa. Então raiz de 3 seno alfa menos 1 é igual a 3 cosseno de alfa. Vou levar ao quadrado. Na hora que eu levo ao quadrado, eu vou ter então que 3 seno ao quadrado de alfa menos 2 raiz de 3 seno de alfa mais 1 é igual a 9 cosseno ao quadrado de alfa, que é 1 menos seno ao quadrado de alfa. Tá? Então eu vou ter então 3 seno ao quadrado de alfa mais 9 seno ao quadrado de alfa menos 2 raiz de 3 seno de alfa mais 1 menos 9 é igual a 0. Então, é uma equação de segundo grau, em que 12 seno ao quadrado de alfa menos 2 raiz de 3 seno de alfa mais menos 8 é igual a 0. Vou calcular o delta aqui. O delta vai ser b ao quadrado, então vai ser 2 raiz de 3 ao quadrado, pode ser menos, não vai fazer diferença nenhuma, menos 4 vezes o a, que é 12, vezes o c, que é menos 8. Logo, isso aqui vai ser então 4 vezes 3, 12, mais, que a gente pode fazer aqui, 8 vezes 48, né? Então, 48 vezes 8. Então, isso aqui vai ser 12, mais 48 vezes 8 é 96 vezes 4, que é a mesma coisa que 12, mais 90 vezes 4 dá 360, 6 vezes 4 dá 24. Então, 360 com 24, 384. Vamos ver aqui. 384. E com mais 12, isso aqui vai dar então 396. Né? E aí, isso aqui é a mesma coisa que 400 menos 4. Né? Então é a mesma coisa que 4 vezes 100 menos 1. Ou seja, a mesma coisa que 4 vezes 99, que é a mesma coisa que 4 vezes 9 vezes 11. Tá? Então aqui eu separei em quadrados perfeitos e sobrou o 11, que vai ter raiz de 11 ali. Então aqui eu vou ter então que o meu seno de alfa vai ser 2 raiz de 3 mais ou menos 6 raiz de 11 sobre 2a, que vai dar 24. Se eu dividir por 2 todo mundo aí, seno de alfa vai ser raiz de 3 mais ou menos 3 raiz de 11 sobre 12. Tá? Eu posso brincar um pouquinho com isso, né? Porque esse 3 aqui é raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, seno de alfa vai ser raiz de 3 mais ou menos raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 11, tudo sobre 12. Então, isso aqui eu posso seguir seno de alfa, vai ser raiz de 3 sobre 12. E aí, o que vai sobrar aqui, então, vai ser 1 mais ou menos raiz de 33. Né? E a resposta tem que ser positiva, né? Então vai ser um mais aqui. Então o meu valor de seno de alfa, né,
que eu vou escrever aqui o seno alfa, vai ser o arco, cujo seno é raiz de 3 sobre 12, que multiplica 1 mais raiz de 33. E aí a gente chega na resposta, aparentemente letra A, né? Raiz de 3 sobre 12, raiz de 33 mais 1. E é isso, letra A é a resposta. E é uma questão bem interessante, né? Uma questão bem chatinha matematicamente, mas nada muito complexo. Então, eu espero que você tenha gostado dessa questão, assim como eu gostei. E sugiro você treinar e tentar fazer sozinho depois, ou sozinha. E outras questões parecidas também, tá? O material está em anexo aí no... Em anexo não, mas está na descrição do vídeo. Você consegue ter acesso gratuitamente. E é isso. Até mais.